Olá, bom dia. A Federação do Amor Exigente é uma ONG que se dedica a cuidar dos dependentes químicos, de suas famílias e do processo de reabilitação. Mas como é que esse trabalho é feito? O que é exigido dentro dessa federação que tem um nome tão bonito de Amor Exigente? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto, veio tomar café também, claro, foi o Luiz Fernando Calduro, que é o presidente voluntário da Federação do Amor Exigente. Bom dia. Bom dia, Elda. Muito obrigado pelo espaço, muito prazer de estar falando aqui de algo que é muito importante na minha vida, que é o amor exigente. Seja muito bem-vindo a São Luís e ao programa para a gente conversar sobre esse assunto. Primeiro, esse nome, Amor Exigente. Acho que não tem nenhuma ONG, uma instituição com esse nome assim, não é? Um nome bonito para uma coisa bonita também. Não é mesmo? O amor é fundamental, não é? Nós trabalhamos com famílias e o amor tem que estar presente nas famílias. Mas que tipo de amor? Um amor que tira do outro o melhor que o outro tem para dar para si e para a comunidade. Este é o verdadeiro amor. Não aquela amorosidade que aceita tudo como está, que aquela passa a mão boazinha na cabeça, boazinha, não é? O amor não é bonzinho, não? O amor é bom. Mas não é bonzinho. Não deve ser bonzinho, não é? Porque o bonzinho é aquilo que não toma uma atitude, que aceita tudo. E o amor exigente é aquele que diz às vezes para os nossos filhos: eu te amo, mas não aceito o que você está fazendo de errado. Aí que vem a exigência, não é? A gente continua amando a pessoa, continua apoiando, acolhendo, mas não acolhe, não apoia o erro. E isso vale bem para o trabalho que é feito dentro da federação, né? Eu amo você, mas não aprovo o que você faz. Isso vale bem para essa relação de dependência química. Não se deixa de amar a pessoa que é dependente. Você não gosta do que ela faz, é mais ou menos isso. Exatamente. E este lema é talvez o lema mais conhecido e mais importante do amor exigente. Porque, sabe, minha amiga, quando a dependência química se instala numa família, os familiares ficam muito perdidos. E aí os sentimentos começam a oscilar entre o amor e o ódio. E a pessoa às vezes até diz coisas muito tristes e muito feias do tipo: eu preferia que morresse. Sendo que, na verdade, ninguém vai preferir que um filho morra, ou um esposo morra, ou um irmão morra. O que a gente quer nessa hora do desabafo é que morra aquela doença, aquele comportamento negativo. Então, o amor exigente vem para acolher essas pessoas que também estão feridas, que é o familiar, não é? E poder dar informações importantes a respeito de dependência química. Uma doença incurável, uma doença crônica, mas que pode ser estacionada e que a pessoa pode conviver bem com ela se não fizer uso de substâncias. Você falou uma coisa aí, que a gente diz: eu preferia que você morresse, e a gente está querendo que morra não o que ele é, mas o que ele faz. Mas mesmo assim, sabendo disso, muitas famílias acabam mesmo fazendo de conta que deixam que aquela pessoa morra para elas não tomam conta, elas não cuidam, elas têm dificuldade, e é muito natural e compreensível esse comportamento, que não tem condições de lidar, então faz de conta que não existe. É verdade. E aí, como é que fica? Quem está numa situação mais vulnerável nesse caso? A família, o dependente? Como é que se processa isso? É uma doença familiar, não é? Então, o dependente químico, ele vem com todas as características da doença, não é? Ele fica manipulador para poder conseguir as drogas, ele perde a conexão com a realidade, e o familiar, ele tem dois caminhos. Ou ele faz este caminho que você acabou de dizer, que é desistir e abandonar, esquecer. E você sabe que eu sou de São Paulo e nós temos em São Paulo uma população de moradores de rua maior do que a população de algumas capitais do estado brasileiro. Isso mesmo. Mais de 200 mil pessoas morando na rua em São Paulo, e a maioria delas com problemas ou psiquiátricos ou de dependência química. Todas, né, doutor Fernando? Com certeza. Quase todas dificilmente estão nessa alguém situação, teria né? esta opção, né, de fazer uma vida tão difícil como essa.
Mas então ou seria este caminho do abandono ou o caminho inverso, que também é muito prejudicial à família, que é o tempo inteiro querer fazer pelo outro, querer cuidar do outro e aí com isso deixar de viver a sua própria vida. Por isso que o amor exigente acolhe com tanto amor estas famílias, para fazer com que as pessoas comecem a perceber a importância da sua autoestima, para que as pessoas, os familiares, as mães, os pais, os irmãos, os cônjuges dos dependentes químicos possam voltar a viver a sua própria vida, possam ter condições de estar bem para poder, em determinado momento, ajudar o outro. Isso é muito interessante. Diz que você só pode ajudar alguém se você está bem, né? Se você não está bem, você não tem como dar o bem para outra pessoa. Mas quando é um filho, um marido, uma esposa, sei lá, a gente acaba se anulando, é quase um caminho natural quando você resolve cuidar daquilo. Quando você não seguir o caminho do esquecimento, entre aspas, você quer ajudar demais, como o senhor falou. E nesse caminho é fácil demais perder a nossa identidade, a nossa vida para viver a vida do outro, tentando dar o melhor para ele. Se instala no cuidador a codependência. Isso. Então é necessário que a pessoa também se reconheça codependente. E como que ela vai fazer isso? Sozinha não consegue. Ela precisa estar junto com os iguais, ou seja, outras famílias que também estão vivenciando o mesmo problema e que vão poder apoiar-se mutuamente e trocar experiências. A partir do momento que o familiar se reconhece codependente, ele começa a mudar o seu comportamento. Falamos de um primeiro lema do amor exigente, que eu amo, que é este: eu te amo, mas não aceito o que você está fazendo de errado. Mas temos um segundo que é muito importante, que é nada muda se eu não mudar. Então, nada muda se eu não mudar, vem dizer para o parente, para a pessoa que convive. Você não vai conseguir mudar o comportamento do outro. Você não vai conseguir fazer com que o outro pare de usar drogas. Então, mude o seu comportamento. Se você mentia, se você manipulava, se você facilitava, facilitar seria, entre aspas, financiar o uso, não é? Que muitas famílias acabam financiando. Para se livrar do problema imediatamente. Imediato. Né? Então Isso. pare de ter este comportamento e aí acontece uma mágica. O outro acaba mudando em função da sua mudança de comportamento. O comportamento de um afeta o comportamento do outro. Mas com certeza esse reconhecimento de mudança na gente para provocar mudança no outro é um processo complicado. Não se chega lá assim, vamos dizer, de graça. Mas sobre isso nós vamos falar no próximo bloco. Vou fazer um rápido intervalinho aqui. A gente vai tomar um cafezinho e volta já já. É um minuto só, eu volto no minuto. Já estamos de volta e estou conversando aqui com Luiz Fernando Calduro, da ONG Amor Exigente, que cuida de famílias de dependentes químicos. Esse reconhecimento da família de que precisa de ajuda, de que ela sozinha não pode lidar com um problema tão grande, é demorado? É complicado? Eu falei que é complicado, mas eu estou falando assim, empiricamente, né? Eu não sei exatamente. É demorado, é complicado? Como é que se chega nesse estágio, nesse segundo estágio, como você falou? Normalmente a família busca, num primeiro momento, tentar resolver sozinha. Aí, usando os instrumentos que cada família possui. Quando ela não consegue, os que têm um pouco de recurso buscam terceirizar o problema. Buscam um psicólogo, buscam um psiquiatra, ou mesmo as pessoas que usam o Sistema Único de Saúde, que tem hoje em dia algum apoio e algum tratamento para essas questões, acabam então buscando essa terceirização. Mas, finalmente, quando nada disso dá certo, porque é primeiro necessário que a família faça essa mudança no seu comportamento, aí ela acaba reconhecendo que ela é impotente em relação a este problema. E ela começa a buscar ajuda e aí vem o grupo de apoio, que é tão importante e que é o motivo pelo qual eu estou aqui em São Luís nesses dias, para incentivar a formação de novos grupos de apoio,
não só do Amor Exigente, mas de outros grupos, como nós temos os grupos dos anônimos, que você deve ter ouvido dizer, que trabalham os passos, alcoólicos anônimos, talvez o mais anônimos, conhecido de todos, né? O AA, né? O Naranon, o Alanon. Por quê? Porque eu acredito muito que o grupo de apoio pode realmente fazer a diferença na vida da família. Minha vivência, a minha experiência pessoal mostrou isso. Eu fui salvo pelo Amor Exigente. Conheci este grupo há 18 anos atrás, quando tinha os meus filhos adolescentes. Eu sou pai de 4 filhos e 3 estavam fazendo uso de drogas. Ai, e eu e minha esposa ficamos destruídos, nos sentindo culpados. A culpa vem no primeiro momento, aonde foi que eu errei, não é? E aí o Amor Exigente nos acolhe, dizendo assim, você não foi culpado, né? O culpado é aquele que faz de propósito, você não desejou que os seus filhos fizessem isso. Acho que de verdade, né? Ninguém deseja, né? Nem quem está entrando nesse caminho não deseja, não. Conscientemente não, né? Então é necessário que a família seja trabalhada em relação ao sentimento de culpa, que ela se perdoe e que ela assuma a responsabilidade. É claro, às vezes a gente fez alguma coisa que não deu certo, então nós não podemos continuar, né? Não tem aquele ditado que diz que fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente é loucura? É verdade. Então, temos que acabar com essa loucura e começar a fazer as mudanças de comportamento que de fato são difíceis. Se a gente todo dia escova o dente com a mão direita, tenta escovar com a mão esquerda para você ver. Eu já tentei, complicado. No mínimo, você vai fazer bastante sujeira. Vai. Então, essas mudanças... Vamos esquentar o nosso café rapidinho. Essas mudanças de comportamento, elas são difíceis e eu me atreveria a dizer que sozinhos estamos perdidos, não conseguimos. Mas com um grupo nós conseguimos. Em especial o Amor Exigente, sabe como que faz para a gente conseguir fazer as mudanças no nosso comportamento, Elda? A gente trabalha metas semanais. O que eu vou fazer esta semana nas mudanças do meu comportamento para melhorar a minha qualidade de vida? E pode ser desde uma coisa muito simples, começar o autocuidado, que às vezes ficou perdido no meio dessa confusão toda, né? As mulheres, nós brincamos que elas chegam ao Amor Exigente com 3 cores de cabelo. A raiz branca, a tinta amarela e uma tinta preta aqui atrás. Lá no finalzinho, e né? aí, dali a pouco, quando ela começa a trabalhar os princípios, quando ela se reconhece que precisa fazer mudanças, que precisa se cuidar, precisa se amar para poder amar o outro, em breve momento a pessoa já chega com o cabelo bonitinho. O cabelo volta a ter uma cor só. Volta a ter uma cor só, volta bem cuidada. E aí sim ela pode estar aberta a fazer a ajuda do outro, não é? Com exigência, amor com exigência. Sim, sempre com exigência, né? E a gente pode dizer que esse trabalho tem dado certo nesse processo de recuperação, ou pelo menos de um apoio mais consciente, mais exigente do dependente químico? Tem dado certo a partir do meu exemplo pessoal. Hoje os meus 3 filhos estão recuperados, vivem a vida deles, se casaram, me deram 6 netinhos que eu amo de paixão, são funcionais, trabalham, então há uma esperança. E assim como foi o meu caso, que eu estou me atrevendo a contar aqui para vocês. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Muitos e milhares de outras famílias têm encontrado recuperação. Infelizmente, alguns até não conseguem tirar o seu filho da droga, mas elas voltam a ter uma vida, elas voltam a se permitir viver apesar da não recuperação do outro, porque em alguns casos é possível, não é? Nós temos que buscar isso, qualidade de vida. O nosso programa é um programa de qualidade de vida e proteção social. Então ele vem proteger a família, ele vem devolver uma qualidade de vida para a pessoa. Eu imagino que isso seja muito importante, principalmente em famílias que têm, por exemplo, mais de um filho, como é o seu caso, e apenas um está nessa situação. Se você canaliza tudo para aquele, alguém vai ficar relegado. E aí a história complica um pouco mais ainda, né? Não é, Elda, você é muito esperta, é o que vem acontecendo na realidade, não é? Sabe que uma vez eu ouvi um depoimento de uma mãe que me emocionou muito. Ela chegou contando que a filha que era funcional quer dizer, trabalhava, estudava, sim. Né, tinha uma vida normal, ela disse assim, mãe, eu vou começar a usar drogas.
Mas por que você vai fazer isso, minha filha? Porque o meu irmão usa e você só pensa nele, você só faz por ele, você só gosta dele. Então vejam como isso é muito comum, Elda. As pessoas acabam investindo naquele que não está dando certo e esquecem, e aí dá uma desarmonia. Claro. Nós chamamos isso de família disfuncional, como era a minha família. A família disfuncional, na família disfuncional, há uma grande confusão de papéis. O papel do pai e da mãe é um papel de autoridade, é um papel de dar regras, é um papel de manter, não é? E o papel dos filhos é outro, não é? E aí quando a gente percebe uma família disfuncional, está tudo bagunçado. O pai quer ser amigo do filho, o filho que manda, a regra é colocada, mas verdade. Ou não é colocada, ou quando colocada não é cobrada. Mas aí não vem por conta do instinto dos pais, aí, que a gente quer sempre proteger o que a gente acha mais fraco. Como aquela pessoa está precisando mais de ajuda, a gente canaliza todos os esforços para ele, achando que os outros, porque vamos dizer, estão certinhos, têm a possibilidade de seguir mais tranquilos. A gente canaliza tudo para aquele que é mais fraco, que é mais... não é o caminho certo. É a tendência do ser humano, né? A gente que já... pai, mãe, hoje avô, avó, quando tem um com febre, a gente só tem olho para aquele, só tem olho né? para aquele, né? É verdade. Mas é uma coisa momentânea, porque nós somos muito carentes como ser humano. Então, mesmo aqueles que estão bem, eles precisam sempre... continuam filhos. Continuam filhos e precisam sempre ouvir aquele carinho, né? O eu te amo, não é? Hoje em dia não basta mais falar que ama, né? É preciso mostrar que ama, é preciso estar junto. Tivemos recentemente aqui em São Luís, aliás, eu vim para cá por causa de um congresso que trabalhou bastante essas questões existenciais dos seres humanos atualmente, que é em especial a questão do suicídio, a questão de automutilação, a questão desse esvaziamento da nossa juventude que não está tendo um sentido pela vida, não é? Então, o amor exigente vem através de princípios comportamentais, da disciplina, da cooperação, fazer com que as famílias voltem a ter uma vida normal. Eu não queria usar essa palavra, mas você usou, então vamos pensar nisso. Eu fico sempre jogando as coisas no chão. Uma vida funcional. Uma vida funcional. E as famílias já sabem que elas podem, que elas têm e que elas podem buscar esse tipo de ajuda? Então, isso nós dependemos de vocês, da mídia, nos ajudar a divulgar esse nosso trabalho. Né? É um trabalho gratuito. O Amor Exigente reúne as pessoas uma vez por semana, por 2 horas. Que pessoas? Familiares de dependentes químicos ou de outras compulsões, porque as compulsões, hoje a medicina nos ensina que a dependência química é a compulsão por drogas, mas a compulsão por compras, a compulsão por jogos, a compulsão por sexo, ela atua no cérebro da mesma maneira da dependência química. Então, tudo que passa da normalidade, tudo que é demais é excesso. Já diria, não sei quem disse isso, mas tudo que passa... exatamente, que é a beleza está na sobriedade, não é? Então, o Amor Exigente acolhe essas famílias, mas acolhe também o dependente químico, acolhe também as pessoas que estão com essa dificuldade de compulsões, vícios, não é? E a gente pode, só lhe interromper, nosso tempo está acabando, e a gente pode encontrar esses grupos em praticamente todas as capitais. Todos os estados já têm esses grupos de ajuda. Sim, temos uma rede bem grande, mas queremos que ela aumente. Sim, então eu vou, se você me permitir, deixar aqui o nosso site, para que as pessoas entrem no site para nos conhecer melhor, que é o www.amorexigente.org.br. Então, repetindo, www.amorexigente.org.br, e lá você vai conhecer um pouquinho mais destes grupos, da nossa metodologia, dos 12 princípios básicos, dos 12 princípios éticos. Acolhemos pessoas de todas as religiões, não é um grupo religioso. Não é um grupo religioso. Não é de todas as... Enfim, nós acolhemos gente. Gente, pronto, você já sabe, se precisa de ajuda, se está passando por alguma dificuldade, com certeza vai ter um grupo desse perto de você. Mas se não tem, pode entrar nesse site, é o www.org.amor.
Bom, vamos de novo. Vamos de novo. www.amoresigente.org.br. Pronto, esse nomezinho que você está vendo passar aqui, é esse aí. Pode acessar, você vai ter todas as informações que você precisa, quem sabe tem um perto de você, você já pode chegar lá, pode pedir ajuda, vai ter sempre alguém para ajudar quem está precisando de ajuda. É só procurar no lugar certo, com toda certeza. Luiz Fernando Calduro, muito, muito obrigado pela participação no nosso programa, por essa vinda aqui em São Luís. Continue esse trabalho, muito bonito. Que bom, gratidão por me acolher, gratidão por dar esse espaço e para as famílias brasileiras. Com toda certeza, a gente está sempre precisando de quem pode ajudar. E bom dia para você também que está aí do outro lado nos assistindo. Você já sabe que isso tudo fica à sua disposição no nosso site. Você pode acessar a hora que você quiser, para ver o que você quiser ou para rever o que você já viu e gostou. Mas só para lembrar, todo dia eu estou aqui, 8h30 da manhã esperando por você, tá? Tchau!